Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Enquanto você faz isso, eu sei que as mulheres terão mais dificuldade e os homens menos, mas enquanto você faz isso, que as mulheres têm mais facilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, homem não. Quero que você preste atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Eu quero te convocar, não é te convidar. Se você é da casa, é membro dessa casa aqui, parte dessa família, não é um convite, é uma convocação. Duas datas que você precisa travar na sua agenda. Sexta-feira, 20 horas, nós temos um encontro de oração, aqui, nesse local, nessa casa aqui, amém? Sexta-feira, 20 horas, é a nossa reunião de oração. Se você participou, quem lembra da Casa Sparks? Quem lembra? Glória a Deus. Se você participou lá na Casa Sparks do que a gente chamava de soaking, né, que são as nossas reuniões de oração, de adoração, são reuniões como aquelas. Nós temos a adoração, nós temos oração, nós temos a intercessão. É um momento preciosíssimo para a família espiritual. Então te convoco a participar. Trava a sua agenda. Sexta-feira, 20 horas, estaremos aqui orando, das 20 horas até as 21h30. Sábado, dia 16, trava essa data, você não pode faltar. Nós temos aqui um dia muito emblemático e importante. Nós vamos dar o pontapé inicial, o start num projeto tão poderoso para esse ano, que é a Escola da Família, né? Que é um dia de, como a pastora Carol, o pastor Regis já deram recados, mas vai ser reforçado via internet também, fica atento. Mas um dia muito importante, um dia que vamos falar sobre família, as famílias, vamos falar de muitos assuntos, amém? Algo a acrescentar, algum detalhe? Precisa de inscrição? Não? Tem que pagar quanto? Nada? Tem que trazer refrigerante, salgado? Não, também não? Então está muito fácil, é só você vir, amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida, o Senhor te abençoe. Vamos à palavra de Deus. João capítulo 1. João capítulo 1, verso 43. Prontos, meus amigos? Da mídia. Verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. E quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: vem e vê. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando ainda estava assentado debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse então: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Quando você perceber, a gente já acabou o culto. Então esse é um momento tão intenso quanto o momento do louvor e da adoração, o momento da música. Esse é o momento que você vai participar junto comigo. Esse é o momento que nós vamos juntos à mesa construir
algo acerca do reino dos céus. Amém, igreja? Então bora, vamos lá. Que passagem importante. O que essa passagem ensina pra gente? O que a gente vai extrair dessa passagem hoje? Não deu certo a apresentação aí? Ah, desculpa. É que o meu retorno só tem ali, ó, 13h58. Não tô vendo. Vem e vê, é o título dessa mensagem, obrigado. O que essa passagem pode nos ensinar? O que a gente pode extrair dessa passagem para as nossas vidas? Qual o contexto? Se você ler o verso 43, começa assim: no dia seguinte Jesus partiu para Galiléia. Dia seguinte a qual dia? Se você ler para trás, 42, 41, 40, 39, se você ler para trás, é a passagem que Jesus está começando o seu ministério. Ele começa então a chamar os seus discípulos. Ele vai chamar André, ele vai chamar Pedro. Você conhece essa passagem? Tenho certeza que você conhece. Por quê? Porque você passou pelo Viva Kids. Você passou por lá, você conheceu essas passagens. Está lá Pedro, né, na pesca. Está lá Pedro com as redes, e aí Jesus aparece. E Jesus, né, tem a multiplicação. Jesus fala: ó, deixa essas redes aí, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus está chamando seus primeiros discípulos. Qual o contexto da passagem? Jesus chamando discípulos. De cara, o que a gente pode aprender? A gente entende e aprende que a marca ministerial de Jesus Cristo é fazer discípulos e não multidão. A marca ministerial de Jesus Cristo é fazer discípulos e não aglomerar multidão. Então, em todo o Novo Testamento, a gente vai ver esse paradoxo, a gente vai ver esse confronto, esse embate entre discípulos e multidão. Quando eu digo embate, paradoxo, essas palavras no sentido de reflexão. As multidões eram sempre bem-vindas, as multidões estavam sempre ali. Mas havia um compromisso de Jesus, um comprometimento de Jesus com os seus discípulos. Há um chamado de Jesus no cristianismo ao discipulado, a se afastar das multidões e a sentar na mesa do discipulado com Jesus. A multidão assiste, consome, tem uma opinião sobre tudo. A multidão assiste tudo. A multidão come do pão, come do peixe. Mas o discípulo aprende, reproduz. O discípulo anda no barco de Jesus, literalmente. Não tinha uma multidão no barquinho de Jesus no meio da tempestade, tinham só 12. Quando Jesus entra no barco e diz: vamos atravessar desse lado para o outro lado, a multidão não vai junto, só vai 12, só vai quem é discípulo. O discípulo está com Jesus no meio da tempestade, no meio da bonança, no meio da escassez, no meio da fartura. Quando nós chegarmos na glória, chegarmos naquele dia maravilhoso, eu não sei se você tem essa mente fértil igual eu, que fica imaginando as reuniões e os bate-papos, igual a gente faz hoje nas nossas casas. Como serão os bate-papos com esses grandes homens, né? Então, se você tiver um grande bate-papo com Pedro, com André, com esses aí, você vai dizer: e aí, como é que foi? Você estava lá no dia da multidão dos peixes e dos pães? Eu estava. Vou ligar sabe no Waze, que você configura a voz que vai ter no Waze? Já viu, né? Tem os humoristas, né? Tem a vozinha do Google, não tem? Então, vou colocar no meu aplicativo agora o Léo. Como é que foi? Foi muito louco. Truta, você não tá ligado, truta. O bagulho era desse tamanhozinho assim, os pãozinhos do moleque era bisnaguinha, irmão. É que os irmãos, na hora que escreveu a palavra, não ficou profundo esse negócio não. Mas o pãozinho era desse tamanhozinho.
vamos pensar no pão de judeu, né? Não é que nem o nosso assim, ó. É só tipo, sabe Rapidez? Quem já comeu Rapidez? Né? Aquela folhinha assim, ó. Era 5 daquele ali, né? E os peixes. Truta, o peixe. Não era igual o Léo, o Gui, pesca lá no pesqueiro, desse tamanho, que eles ficam abraçados, tirando foto. Não era disso, não. O menino estava carregando numa sacolinha os peixinhos. Era sardinha, pastor? Era os pequenininhos. Lambari. Obrigado. Era esse aqui, ó. Eu estava lá. Irmão, você não está ligado. As cestas iam passando no meio da multidão, e não acabava, e não acabava, e não acabava. E o povo falando: meu, já estou triste de tanto comer, para de comer. Gente, não tô leve isso daqui. Sobrou 12. Você estava lá, não acredito. Mas como que era assim? Você tirava a lasquinha do pão, o pão crescia de novo? Mas como que era? Você tirava um pão da cesta, aparecia outro, fazia... Em homenagem ao meu amigo Thomas, que não está aqui hoje. Como que era? Não sei, eu não vi, só sei que foi assim. Mas me conta, você estava lá no dia que não tinha da onde tirar, que não tinha recurso de lugar nenhum, e Jesus pediu para pescar um peixe, e tirou uma moeda da boca dele? Tava. Mano, eu tava. Irmão, eu estava. Cara, a gente não tinha nada, e tinha que pagar o tributo, tinha que pagar o imposto, e não tinha da onde tirar, e Jesus tirou do nada. Pedro, não acredito, mas o peixe era grande, o peixe era pequeno, era uma baleia, era um lambari, era o quê? Cabia a moeda dentro da boca, mas o peixe, como é que o peixe sobreviveu sem morrer engasgado com uma moeda na boca? Não sei, só sei que foi assim. Porque tem testemunho de Jesus que a gente termina assim, né? Como é que Deus mudou você de uma casa para um apartamento, mulher? Não sei, só sei que foi assim. Como é que você está aqui vivo hoje? Não sei, só sei que foi assim. O discípulo, ele está com Jesus. A multidão está esperando alguma coisa para consumir. A multidão está aqui essa manhã esperando o pastor tirar um coelho da cartola e falar: uau, te impressionar. O discípulo vai comer dessa palavra amanhã, terça, quarta, quinta, sexta. Quem está comigo diz amém. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui essa manhã? Glória a Deus. É o anúncio de Filipe. Essa passagem marca também o anúncio de Filipe. Uma das características do discipulado, então, do discípulo, então, é o anunciar do Evangelho. Uma das características da diferença da multidão e do discípulo de Jesus é que o discípulo de Jesus, ele anuncia o Evangelho, ele transborda do Evangelho. É um efeito multiplicador que tem dentro da nossa vida. Por quê? Porque nós recebemos uma porção de vida, e tudo que é vivo vai se multiplicando, tudo que é vivo vai expandindo, tudo que é vivo vai agregando, vai gerando mais e mais vida. Se houverem células mortas dentro do seu corpo, elas vão te matar, porque elas são cancerígenas. E o que elas vão criar dentro de você é morte. Mas as células vivas que estão dentro de você, está gerando vida em você, protegendo você, dando saúde para você. A diferença da multidão e a diferença do discípulo é que o discípulo está cheio de vida, o discípulo está anunciando sobre vida. A vida do discípulo anuncia Jesus Cristo Senhor. Romanos capítulo 10, verso 13 vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar?
E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas de Jesus. Mateus capítulo 28, verso 18, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então não se trata de Nelson Rubens, que são muito novos, né? Quem conheceu o Nelson Rubens aqui? Eu sempre peco nessa ilustração. Ok, né? Jargão famoso. Nelson Rubens era alguém que tinha um programa na TV, e o programa dele era para ficar falando da vida dos outros, de outras pessoas famosas. Fulano se casou, fulano se divorciou, fulano foi passar férias em Dubai, falando da vida das pessoas. A nossa vocação não é, eu sempre digo isso, a nossa vocação não é uma vocação de Nelson Rubens para falar da vida de Jesus. A nossa vocação como discípulo é convidar, é trazer pessoas para a mesa de Jesus. A nossa vocação de discípulos é encaminhá-las ao encontro de Jesus. O que é que Deus quer fazer com a minha vida? Quer usar a sua vida, quer fazer a sua vida como um testemunho, um farol, a tal ponto que mais pessoas tenham encontros com Jesus. Eu tenho na minha memória uma cena que marcou a minha infância, adolescência. Quando chegavam os dias de reuniões, os dias de culto dominical, e nós nos preparando para irmos à igreja. Como uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, você é levado, né? Você não tem muita escolha, você só é levado pelos pais. Mas eu tenho na minha memória, nesses dias, nessas noites, nessas tardes, os meus pais se arrumando, e algo que sempre marcou, né, a minha memória, o perfume, eles passando perfume, na hora de sair, passa o perfume, e vai perfumoso para a igreja. Eles não usavam aqueles perfumes todos os dias. Eles não usavam aqueles perfumes para trabalhar, para jogar bola, para ir no parque, para ir no mercado. Era só para ir na igreja. Não é assim? Talvez hoje você não tenha esses costumes, mas os mais antigos tinham. Eu aprendi isso. Tem a roupa de ver Deus, não tem? Essa aqui é a roupa de ir na igreja, não é a roupa de ir em qualquer lugar. Essa aqui é a roupa de ir na igreja. Tem o perfume de ir na igreja. Então aquele cheiro, aquele perfume marca para mim, porque é dia de ir para o encontro com Jesus. Essa roupa, essa arrumação, aponta para mim que é o dia de ir para o encontro de Jesus. E glória a Deus, porque eles fizeram isso com as nossas vidas. Eles não nos levaram só para a igreja, eles nos levaram ao encontro de Jesus. Glória a Deus, porque eles não foram uma multidão que iam atrás de algum movimento, que iam atrás de alguma bênção, que iam atrás de alguma coisa que lhes agradasse. Glória a Deus, porque eles eram discípulos, fazendo discípulos. Hoje os nossos filhos estão olhando para nós, os nossos filhos mais novos e espirituais estão olhando para nós e observando a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo é o que eles vão reproduzir. Aquele menino com pães e com peixes, ele estava lá como uma multidão seguindo Jesus, porque alguém lhe disse que era bom fazer isso, ir atrás de Jesus. Natanael, vem ver. Natanael, esse é o Messias. Natanael, encontramos aquele. Jesus de Nazaré, filho de José.
E aí veio uma reação de Natanael, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Deixa eu te dar uma dica. Não se confronte com os desinformados. Não se choque com os desinformados. Apegue-se à verdade. Apegue-se à verdade. Nazaré? Por que o desprezo por Nazaré? Por que o desprezo por José? Nazaré era uma cidade pequenininha, de poucos mil habitantes. Era uma cidade alta, montanhosa, de difícil acesso. Jesus de Nazaré, por quê? Porque Maria e José eram de Nazaré. E Jesus cresceu em Nazaré. Cresceu ali em Nazaré. Se formou ali em Nazaré. A palavra Nazaré significa consagrar-se a Deus. Não tinha lugar melhor, não tinha cidade melhor do que ser forjado por Deus, porque o forjado por Deus não é no meio da multidão, mas é escondido em pequenas reuniões, em pequenos lugares. Esse é o princípio, esse é o modus operandi espiritual, bíblico da palavra de Deus ao forjar alguém. Uma espada não é feita por uma multidão. Uma espada, uma flecha não é feita por muitas pessoas. Uma espada e uma flecha é feita por um ferreiro. Filho do homem, o vaso de barro é Israel. Posso quebrar e refazer? Tu és o oleiro. Só tinha um oleiro lá. Não tinha uma multidão de oleiros lá. O lugar de ser quebrado, ser refeito, o lugar de ser forjado, o lugar de ser moldado, é na intimidade, é a sós. Natanael, ele está na voz da multidão, mas não se engane com a voz dos informados. Apegue-se à verdade. E a verdade é que Nazaré é um lugar de se consagrar a Deus. Pode vir alguma coisa boa de lá? Só pode vir alguma coisa boa de lá. Se é que você me entendeu. Filho de José? Mas você queria que viesse o Messias de quem? Filho de Pilatos? Você queria que o Filho de Deus viesse de quem? Do Herodes? De alguém famoso? Você queria que o Filho de Deus viesse da onde? Do útero da rainha? Não se apegue à voz dos desinformados, apegue-se à verdade, e a verdade da palavra de Deus, um princípio espiritual é que Deus sempre faz do menor para o maior. Pode vir alguma coisa boa do seu coração? Pode vir alguma coisa boa da sua casa, pode vir alguma coisa, não se apegue à voz do desinformado, apegue-se à verdade. Quem está comigo essa manhã, amém? Natanael, ele está tão desinformado, porque na verdade o nascimento de Jesus não é em Nazaré, foi em Belém. Jesus, ele nasce, ele cresce em Nazaré, mas ele nasce em Belém. Sabe por que Nazaré era desprezado? Porque Nazaré tinha muitos estrangeiros, Brunão. Era considerado um povo misturado, impuro. Da onde você queria que Jesus viesse? Aquele que seria um farol para todas as nações, se não fosse de um lugar assim?
Está tudo certo. Você que está desinformado, irmão. Está tudo certo. Está tudo conforme a palavra. Pode vir alguma coisa boa de José, você está desinformado, porque Jesus não vem de José. Jesus vem do Espírito Santo. Ele é da raiz que vai vir do Espírito Santo. A linhagem de Jesus é como a linhagem de Melquisedeque, é como a linhagem de grandes homens de Deus que não vem do papai e da mamãe, assim como eu e você, no nosso novo nascimento. Pode vir alguma coisa da Dona Maria, pode vir alguma coisa do Senhor Antônio, pode vir alguma coisa do Senhor Paulo. Não se apegue à voz dos desinformados essa manhã, mas apegue-se à verdade, no novo nascimento em Deus. A nossa linhagem agora é outra. Alguém pode se alegrar essa manhã com isso? O desprezo pela mensagem está te deixando a passos de perder algo incrível. Muitos desprezam a mensagem. Muitos desprezam o simples de Jesus para se apegar ao muito da multidão. Hoje, o Espírito Santo, com um doce movimento, nos convida a nos apegarmos à palavra de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Não se trata de uma apreensão intelectual. Não se trata de um convencimento intelectual. Para Natanael, não se tratava de Jesus abrir os pergaminhos e fazer um curso com ele, tentando o convencer. Segundo Coríntios, fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para desfazer, destruir fortalezas na mente. Faça uma pausa agora na mensagem, para a gente terminar, e ir para o final. Você hoje aqui nesse lugar, qual que é a sua opinião? O que você tem de entendimento bíblico, espiritual? O pastor é o corpo de Cristo? Ou nós somos o corpo de Cristo? Quem acha que é opção 1, levanta a mão. Quem acha que é opção 2, levanta a mão. Nós somos o corpo de Cristo. Será que você é tão egoísta ao ponto de se prender a tantas mentiras, se desfazer da verdade da mensagem de Deus e se tornar essa manhã uma barreira, um bloqueio, ou como eu ouvi essa semana, se colocar numa posição de coagulação no corpo de Jesus? Ou será que a nossa posição é de saúde, de entendimento, e a nossa vida serve para que o Espírito Santo flua nesse lugar? Sabe quem são aqueles que separam os perdidos da mesa de Jesus? Os religiosos. Os religiosos, eles têm um complexo de superioridade e o coração deles é tão inflado que eles se colocam num lugar de crítica e de opinião, se colocam num lugar de dor, de separação, ou um complexo de inferioridade tão grande, como nós já falamos essa manhã aqui, que não se vê como corpo, que de você pode fluir o Espírito Santo.
ao expor a mensagem e a palavra, o que mais nos impede de deixarmos nossas vidas fluírem o Espírito Santo, em forma de orações, de intercessões, em forma de alegria, em forma de leveza, em forma de vida, para que mais pessoas sejam alcançadas e alcançadas e alcançadas, como os Natanael da vida. Hoje, para nós, você que é filho mais velho, filho maduro, filho da casa, filho da igreja, hoje Jesus nos chama para a mesa do discipulado e a mesa de alguém que convida para a mesa, não alguém que separa da mesa, mas alguém que está pronto a convidar as pessoas para a mesa. Existe uma postura do discípulo, existe uma postura da multidão. Quando eu começo o sermão e a mensagem dizendo todos nós vamos participar disso hoje, isso é muito sério, porque a forma como você está aí sentado diz se você está coagulando ou se você está fluindo. A maneira como nós nos portamos vai dizer tudo isso. A pergunta é: pode fluir vida de você essa manhã? Feche seus olhos, diga ao Espírito Santo: Senhor, de mim o Senhor pode fluir vida, de mim o Senhor pode fazer essa obra. Apesar de mim, Senhor, apesar de nós, apesar dos meus perrengues e problemas, o Senhor pode fazer isso através da minha vida. Olha aqui para mim. Um encontro com Jesus é suficiente para mudanças, para transformações, para pessoas sentarem à mesa. Um encontro com Jesus é o suficiente. Em Jesus se revela quem somos. Quando Natanael vai chegando, Jesus, mais uma vez eu bato nessa tecla, com essa comunidade, mais uma vez, Natanael chegando e Jesus revelando quem Ele é. Eu conheço você, eu sei quem você é. Você não é um mistério para mim, você não é uma surpresa para mim. Oh meu Deus, estou chocado com você. Jesus, a Jéssica, olha só, a Jéssica veio hoje. Ai meu Deus, quem é ela? Não conheço. Não há novidade para Jesus, para aquele que fez todas as coisas. A localização das nossas vidas o Senhor sabe perfeitamente. Eu sei onde você estava debaixo da figueira, e essa palavra cabe para mim, cabe para você, porque foi assim que o Senhor nos encontrou, debaixo da figueira. Figueira aponta para a justiça própria, é lá que o Senhor nos encontrou, cheio de vaidade, cheio de opinião, cheio de teologia, cheio de opiniões sobre a vida, sobre todos, sobre tudo. Foi lá que o Senhor nos encontrou, cheio de marra, cheio de pecado, perdidos. Foi lá que o Senhor nos achou, é lá que o Senhor nos chama. Não é uma novidade para Jesus, não é uma surpresa para Jesus, mas o Espírito Santo, como um grande GPS, como um grande Waze, Ele não te deixa perdido, Ele te reposiciona, Ele te relocaliza, Ele te dá destino, te dá rumo. Há um rumo para seguir. Enquanto eu vou me ocupando de desculpas, eu não me torno a solução. É lá que o Senhor nos encontrou, cheio de justificativa, cheio de desculpa. Por que você é assim tão medroso? Por que você anda tão triste? Por que você anda tão... Porque é minha vida, porque o que fizeram comigo, porque não sei o que. Querido, só você pode, aspas no só você pode decidir por ressignificar toda a história. A história dos homens maus que fizeram com você o que fizeram, foi a história deles. Mas a sua história, a partir de Jesus, você tem a oportunidade e o poder em Jesus de ressignificar tudo.
enquanto eu vou me ocupando de justificativa e de desculpas, eu não me torno a solução do mundo, porque Jesus vai dizer: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas depois ele vai dizer: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Jesus não está na terra para salgar, é a igreja de Jesus, é a igreja de Jesus, mesa de Jesus, discipulado de Jesus. Não é um lugar onde o Senhor afaga e afofa as nossas dores, não é um lugar de band-aid, não é um lugar de metiolate, não é um lugar de ataduras, mas é um lugar de cura. Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Romanos 12:2, experimentar e comprovar. João 4, quem beber da água que eu der, quem beber. João 7:37, quem tem sede, beba. Existe algo ativo da nossa parte, existe algo ativo do discípulo de fazer. A multidão é reativa, mas o discípulo é ativo. O culto da multidão é reativo. Começou o culto, vamos ver o que o louvor vai fazer. Vai chover no louvor ou não? Deixa eu ver se o baterista vai fazer aquele tribal que o céu rasga, o Espírito Santo vem. Deixa eu ver se a Júlia vai fazer aquele que, meu Deus, vem uma lágrima no meu olho. Deixa eu ver o que vai acontecer. Aí eu reajo. A multidão é reativa. Deixa eu ver se vai ter pão, se vai ter peixe nessa palavra. Deixa eu ver se eu vou comer ou não. O discípulo é ativo. Queridos, eu termino dizendo que o Evangelho é mais que isso. O poder de Deus, o verdadeiro poder de Deus não é visto na cura física das pessoas. Mais que isso, o verdadeiro poder de Deus é visto na cura interior dos homens. Me lembro de anos atrás, estar em sala de aula, um grande homem de Deus conta uma experiência. Olha, eu estava nos Estados Unidos, acompanhando um grande homem de Deus, muito usado em mover de cura sobrenatural, e eu era ajudante dele, e nós estávamos numa conferência, numa cruzada de curas, e quando ele acabou de ministrar, ele chamou as pessoas para serem curadas, e começou a formar uma fila enorme naquele salão para as pessoas serem curadas, e eu fiquei ali auxiliando, ajudando a fila, ajudando as pessoas, muitas pessoas sendo curadas. E eu me lembro exatamente de uma mulher, que ela era cega, e quando ela tirou os óculos escuros, os olhos dela, aquele olho, bem clarinho, quase branco assim, do cego, não dava para ver a cor do olho. E aquele homem de Deus colocou a mão na cabeça dela, fez uma oração, e quando ele tirou a mão, a pessoa abriu os olhos, a mulher abriu os olhos dela estavam azuis, coloridos, e ela passou a enxergar tudo, instantaneamente. Todo mundo se alegrou em volta, todo mundo festejou. Então o homem de Deus diz assim: você quer receber esse Jesus que te curou essa noite aqui no seu coração, para a sua vida? Ela disse: não, muito obrigado, eu sou budista. Apertou a mão do homem e foi embora. O verdadeiro poder de Deus não é visto em curas físicas por fora, no bem-estar, na transformação por fora, mas o poder de Deus está, o Evangelho é mais que isso, na cura de um homem por dentro. Não é quando Jesus fala e alguém ouve por fora, mas é quando Jesus fala, o Espírito Santo fala, e aquele que não conseguia ouvir a voz de Deus, passa a ouvir a voz de Deus. É quando o Senhor fala, e aquele que era atormentado e não tinha paz, de repente fala: uau, uma tempestade se acalmou dentro de mim. O poder de Deus é visto por dentro dos homens.
O poder de Deus é legal quando nos toca por fora, mas é mais que isso o Evangelho, é muito mais que isso. Eu não sei se você sabe, mas Filipe, ele vai se tornar um diácono cheio do Espírito Santo, ao ponto do Senhor falar: sai desse lugar de conforto, sai desse lugar onde você enxerga as perspectivas a partir do que você acha bom, e vai para o deserto para pregar para um eunuco. Esse diácono cheio do Espírito Santo se levanta da cadeira de forma ativa, porque ele é um discípulo de Jesus, e começa a caminhar até o deserto. Deixa eu te falar, existe um princípio espiritual da cooperação de Deus, os homens cooperando com o Espírito Santo, e aquilo que você tem que fazer, você vai fazer. Você vai levantar da cadeira, vai mover as suas pernas, e vai até onde o Senhor está dizendo para você ir, ainda que seus olhos não enxerguem o motivo, o porquê, mas daqui a pouco passa uma carruagem, daqui a pouco passa um eunuco, alguém que precisa da palavra de Deus. Mas quando você é um discípulo, e você está cheio de vida, multiplicando aquilo que você está recebendo, sabe o que isso faz? Te catapulta, te joga para algo maior, porque o Evangelho é mais que isso. Depois da cena do eunuco, o Espírito Santo translada Filipe de volta para a cidade. Tem muita gente querendo ser levada pelo Espírito para o deserto e voltar andando para a cidade. Voltar andando aponta para aquilo que eu acho. Ser movido pelo Espírito aponta para o que o Espírito Santo acha. E deixa eu te falar, os teus lugares de intimidade, você tem que ir, o Espírito Santo não vai te arrastar. Espírito Santo, me dá vontade de ler a Bíblia, Espírito Santo, me dá vontade de orar, que eu estou sem vontade. Espírito Santo, me pega pela orelha, igual minha mãe fazia comigo, me leva de castigo lá para... Há um princípio espiritual dos homens cooperando com Deus. Há um convite, um doce e sutil convite do Espírito Santo, nos convidando a fazer parte da mesa de Jesus, do barco de Jesus, da história de Jesus. Seja aqui, seja ali, seja em qualquer lugar. Essa mensagem é para ontem, para hoje e para eternamente. Quando o primeiro céu e a primeira terra ter passado, e novo céu e nova terra se fizer, essa parte continuará, todos nós cooperando com a obra do Senhor. Esse Natanael que começa dizendo quem é, que pode vir alguma coisa boa, é mais que isso. Natanael no Novo Testamento, principalmente a partir de Atos, ele é mais famoso e mais conhecido como Bartolomeu. E quando você estuda a história, Bartolomeu foi um dos apóstolos martirizados. Esse que nem sabia, nem reconhecia quem era Jesus, é esse que vai morrer por Jesus lá na frente, porque o Evangelho é mais do que isso. Você pode ficar de pé no seu lugar? Natanael, você está impactado porque eu disse quem você é? Deixa eu te falar, seus olhos vão ser abertos de tal maneira que vocês vão ver o céu aberto, os céus abertos, anjos subindo e descendo. É óbvio que Jesus está mencionando Jacó, é óbvio que Jesus está mencionando uma nova Belém, uma nova casa do pão. É óbvio que Jesus está mencionando o que de fato Jacó viu sozinho. Jesus está falando, está inaugurando um tempo para todos nós. Vocês verão, só Jacó viu no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento todos vocês vão experimentar os céus abertos. Vocês quem? Meus discípulos, vocês que sentam na minha mesa, vocês que comungam entre si. Porque aqueles que vão se perdendo, o que está aberto não é um céu, mas uma cova, para um abismo eterno.
mas eu não quero te deixar na roubada. Queridos, essa semana eu quero te convocar a aplicar algo. Pastor, o que eu faço com essa mensagem? Eu saio daqui, e aí o que eu faço? É para eu dar uma choradinha? É para eu dar um tremelique? O que é para fazer? Não, queridos, essa semana eu te convido a viver uma semana aberto para a boa e para a má notícia que é o Evangelho. A boa notícia, vamos começar pela má notícia. A má notícia, que você era um pecador, que você era um perdido, que você não era para estar aqui. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo fez a obra de redenção na sua vida, mudou o seu nome, mudou o seu destino. Essa é a boa notícia. Então o Espírito Santo pode sim hoje pegar um homem e levar para a América, levar para os Estados Unidos para viver algo incrível. O Espírito Santo pode hoje pegar alguém e levar para o sertão para viver missões. O Espírito Santo pode levar alguém e mudar para outra cidade para mudar, pode levar alguém e levar para outro lugar, levar para cá. O Espírito Santo pode fazer isso, porque nós somos seus filhos e seus discípulos. Pastor, como é que eu posso viver melhor isso? Passe a sua semana indo ao encontro de Jesus, para que você tenha mais revelação das verdades de quem Ele te chamou para ser, e não das mentiras, das dores que te convidam a ser quem você não foi chamado para ser. Pastor, me ajuda, como é que eu faço isso então? Eu quero viver isso, quero corresponder, como é que eu faço? Literalmente, querido, ore, leia a Bíblia. Pastor, eu não consigo, eu não tenho forças, eu não sei orar. Quando eu começo a orar, eu não sei nem o que falar, minha oração dura 30 segundos. Queridos, não é a quantidade, mas é a qualidade do teu coração. Comece orando 30 segundos, comece orando para dormir, comece orando no chuveiro. Não tem lugar melhor do que o chuveiro para orar. Comece orando 5 minutos. Mas pastor, tem tanta dificuldade. Segunda dica de ouro: se junte com pessoas que gostam de orar. Ai, você pode orar comigo? Você pode estar comigo para orar? Posso. Se junte em reuniões, em lugares, o PG, sexta-feira, amigos, irmãos que podem te ajudar em oração. Eu não sei ler a Bíblia, eu leio, eu não entendo nada, é muito pesado, alguém me ajuda? O PG tem gente para te ajudar, os líderes, os pastores, os diáconos. Procure alguém que vai te ajudar a ler. Literalmente, isso é ir ao encontro de Jesus. Terceira coisa que eu te convido é: ande com os discípulos, ou seja, tenha conexão com o corpo de Jesus, tenha comunhão com os santos, esteja em ambientes que te ajudam a tudo isso. Amém? Vamos orar? Vamos orar para encerrar? Há uma boa notícia essa manhã: os céus estão abertos. Jesus inaugura esse tempo. Eu te desafio a ler todo o Novo Testamento, encontrar alguma passagem dizendo que Jesus fechou o céu de novo. Não tem, porque Ele abriu. Os céus estão abertos sobre nós. Feche seus olhos, como nós fizemos lá atrás. Olhe para Jesus. Ele é o mestre, Ele é quem deve ser seguido, Ele é o alvo, Ele é o alvo da nossa jornada, Ele é o alvo da nossa mesa, Ele é o alvo das nossas reuniões. Não deixe a sua vida coagular. Não deixe a sua vida coagular, querido. Não deixe a sua vida entupir as veias do corpo de Jesus, mas deixa fluir. Ainda que você não entenda, ainda que doa, ainda que seja difícil, seja desafiador, tenhamos coragem nessa hora, Igreja Viva, de ser alguém que flui, alguém que está vivo, alguém deixa. Senhor, faz como o Senhor quiser fazer. Senhor, o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é o soberano das nossas vidas, o Senhor é o soberano da história das nossas vidas. O Senhor é o soberano da história das pessoas, das famílias, de Santo André. O Senhor é o Senhor do Brasil. Sabe, Pai, tem muitos influencers de geopolítica dizendo que o comunismo, a ONU, a OTAN vai dominar tudo. Mas a palavra, a verdade, Senhor, eles são desinformados, porque a verdade diz que todas as nações se dobram a Ti.
A palavra, a verdade diz que o Senhor é o desejado de todas as nações. Senhor, nos apegamos à verdade essa manhã. O Senhor é o dono, o soberano de tudo e de todos. Portanto, Pai, nessa hora, Senhor, não deixe que os nossos corações coagulem, mas flua, Espírito Santo, com docilidade, com doçura, com poder, com graça, com alegria, com paz, Senhor, para que venhamos a viver o que o Senhor nos chama a viver. Pai, em nome de Jesus, seja uma semana poderosa, abençoada para cada casa, cada família, cada irmão. Pai, que venhamos a experimentar e comprovar, Senhor, que o Senhor é bom, que essa palavra é poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vai na paz, o Senhor te abençoe, uma semana abençoadíssima. Vamos aplaudir bem forte. Deus te abençoe.